Bom estarmos aqui, reunidos como igreja, para buscarmos a face do nosso Deus, a face daquele que vive e reina, né? Para todo sempre. Queridos, é motivo de oração, os irmãos quando forem orar, não esqueçam de apresentar a atual conjuntura do que está acontecendo no mundo. As coisas estão acontecendo e qual é o papel da igreja nisso? Qual é o nosso papel enquanto crentes em Cristo Jesus, enquanto salvos no Senhor? De que forma a igreja pode cooperar ou contribuir ou participar ou até mesmo interferir no que está acontecendo? O que nós podemos fazer, irmãos, neste momento é orar. Os dias são maus, as coisas realmente estão se desencadeando dia após dia e não podemos achar que isso é normal, que isso é natural, porque verdadeiramente não é. Então nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. E enquanto nós orarmos, não deixemos de fazer a obra daquele que nos chamou, a obra do nosso Senhor. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos: façamos a obra daquele que me enviou. Obrigado, meu irmão. Façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém poderá trabalhar. Então, enquanto temos a liberdade, enquanto temos oportunidade aqui nesta terra, ou seja, enquanto é dia, enquanto a luz do nosso Senhor está brilhando sobre a sua igreja, aproveitemos, irmãos, cada ocasião para trabalhar para Ele. E o melhor, para nos deixarmos, sermos trabalhados por Ele. Que Ele possa realizar em nós a sua obra, que Ele possa realizar em nós a sua vontade. E que a gente possa, irmãos, amadurecer e crescer nele, nos aprofundarmos cada vez mais no Senhor. Mas, queridos, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, da Torá, livro este também escrito por Moisés. É o livro em hebraico chamado de Devarim, que quer dizer palavras, é o livro das palavras. Deuteronômio capítulo 5, versículo 22, nós vamos ler alguns versículos, de 22 a 26, mais precisamente. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Diz assim: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, tendo os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza,
e ouvimos a sua voz do meio do fogo, hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permanecido vivo? Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, Senhor, a tua congregação, Senhor, a tua assembleia, Senhor, está reunida aqui neste lugar. Senhor, nós nos reunimos não para passar o tempo, Pai, mas é para buscar a tua face. Como teu filho nos ensinou, onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente ali no meio deles. Senhor, esta é a nossa confiança. Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor. Tu és o Senhor desta assembleia. Tu és o Senhor desta igreja local. E estamos aqui, Senhor, para Te ouvir. Aprove ao Senhor que nesta noite mensageiro, Senhor, fosse eu, mas não quero, Senhor, que as minhas palavras sejam ouvidas, Senhor, pelo Teu povo. Nós precisamos ouvir o Senhor. Por isso, Pai, como já foi orado em concordância, Senhor, continuamos a clamar: Pai, fala conosco. Não queremos, meu Deus, ouvir voz de homem, porque o homem, Senhor, não edifica, o Senhor é quem edifica. Queremos, meu Deus, ouvir a Tua voz. Nos dá, Senhor, ouvidos atentos, Senhor, para a Tua voz e um coração disposto, Senhor, a Te obedecer, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja como a boa terra, onde a Tua semente, Senhor, caiu e gerou frutos, e queremos frutos, Senhor, a 100 por 1, para a Tua glória, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, nós fizemos aqui a leitura de alguns versículos do capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Capítulo interessante, porque aqui Moisés ele está repetindo as palavras. O próprio título do livro em hebraico, Devarim, palavras, dá a entender qual era o objetivo deste livro. Este livro ele visava o ensino da palavra para a segunda geração, para a geração que não morreu no deserto, para a geração de 20 anos para baixo, que agora deveria certamente estar com muito mais, e que foi escolhida por Deus para entrar na terra prometida. Essa geração, irmãos, a grande maioria deles, muitas das coisas que aconteceram, os milagres que foram vivenciados pela primeira geração no deserto, a abertura do Mar Vermelho, o brotar da água da rocha, e tantas outras coisas que aconteceram, tantos outros milagres que Deus operou, muitos deles não viram, não participaram. Por quê? Porque ainda não eram nascidos. As 10 pragas, os 10 juízos de Deus sobre os deuses do Egito, sobre a nação do Egito e sobre os seus deuses, eles não viram isso. Boa parte não viu. Apenas uma pequena parte que já tinha ali poucos anos de idade. Mas a maioria não viu. Quando Deus falou com Moisés ali no Monte Sinai e entregou a sua lei a Moisés, boa parte dos que estavam ouvindo a repetição das mitzvot, quer dizer mandamentos, dos mandamentos de Deus, não havia nem nascido. Então era uma geração que ainda não tinha tido a sua experiência com o Senhor. Eles ouviam falar de Deus. Eles viram alguns milagres, mas poucos, como Josué, Calebe e alguns outros que estavam vivos, que puderam presenciar tudo o que Deus fez desde a terra do Egito.
Então, houve uma preocupação no coração de Deus e, consequentemente, no coração de Moisés, porque era o líder deles, levantado pelo Senhor, de repetir o ensinamento da lei para aquela geração, para que eles também pudessem ter contato com a Torá, contato com a lei, contato com a palavra de Deus, até porque, irmãos, aquela geração, essa geração para a qual Moisés estava agora ensinando e relatando a lei, seria a geração que iria entrar na terra prometida. E para entrar na terra prometida, eles precisariam de uma constituição, de uma lei nacional que regesse a vida civil, a vida religiosa, a vida do povo como um todo. Então havia a necessidade de ensinar para esta geração a Torá, de ensinar para esta geração a lei, de ensinar para esta geração os preceitos do Senhor. E é justamente isso, irmãos, o que Moisés está fazendo aqui no capítulo 5. Alguns exegetas, eles colocam no cabeçalho do capítulo 5 a repetição dos 10 mandamentos, e verdadeiramente foi uma repetição, porque Moisés está relatando aquilo que aconteceu 40 anos antes, lá no deserto do Sinai, quando Deus, há 40 anos atrás, manifestou a sua glória sobre o cume do Monte Sinai. E ali no meio de densas nuvens, e ali no meio de trovões, de relâmpagos, no meio do fogo, né? O fogo era tão intenso que fazia o Monte Sinai fumegar, o monte se estremecia, e Moisés passa a relatar para esta geração tudo o que Deus fez. Tudo o que Deus fez. Nada ele deixou em oculto. Isso é interessante, irmãos, porque isso nos fala sobre o ensino da palavra, o ensino da Torá, o ensino dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, o ensino do Evangelho para as novas gerações. Tudo isso que Deus realizou poderia ter morrido com a primeira geração. Mas não. O Senhor quer alcançar não somente a você, mas os teus filhos, os filhos de teus filhos, e daí por diante. Então, com aquele povo que estava se formando, que estava sendo treinado naquele deserto para herdar uma terra, era necessário, irmãos, dar-lhes uma constituição, dar-lhes uma lei. Então Moisés pega aquilo que Deus havia dito. Veja você que Moisés não inventa nada de novo. Não há invencionices da cabeça de Moisés, não. Essa geração é mais moderna. E a gente precisa trazer uma palavra mais adequada para esta geração. Não. Moisés simplesmente repete aquilo que Deus falou há 40 anos atrás. Não tinha o que acrescentar, não tinha o que ser retirado. Era apenas falar o que Deus queria, né? O que Deus falou. Então Moisés começa a relatar: estas palavras falou o Senhor a toda vossa congregação no monte. Então Moisés vai dizendo como aconteceu. E nesse relato de Moisés, a gente percebe que aqueles que vivenciaram todo aquele milagre, aquele sinal portentoso, aquela maravilha que estava acontecendo ali em cima do Sinai, né? Aquele acontecimento miraculoso, grandioso, ou seja, o Deus Todo-Poderoso se manifesta em uma nuvem de fogo, né? E traz a sua palavra sobre o Monte Sinai. Isso chamou a atenção daquela primeira geração. E eles ficaram maravilhados, irmãos. Eles ficaram maravilhados.
ficaram aterrorizados e maravilhados. No versículo 24, Moisés repete o que aquela primeira geração falou. E dissestes, ou seja, os primeiros pais falaram isso. Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Irmãos, eles estavam boquiabertos, eles estavam, irmãos, maravilhados. Por quê? Não só por causa dos sinais que Deus operou, não só por causa do terror que estava sendo manifestado ali naquele lugar, um terror no bom sentido, né? Mas porque eles puderam ouvir a Deus. Eles puderam ouvir a voz de Deus. Então eles ficaram maravilhados, irmãos, com isso. Isso foi algo impactante na vida daquela primeira geração. Por quê? Eles vinham de uma vida extremamente miserável, difícil, apertada ali no Egito. Eles eram escravos. E as vozes que eles ouviam eram vozes duras, vozes de comando, vozes opressivas. Vozes que vinham até eles para poder oprimi-los, para poder abatê-los, para poder escravizá-los. Só que ali no Sinai, eles ouvem uma voz diferente. E eles ficam maravilhados porque eles puderam ouvir a Deus. E veja você, irmão, veja você, irmã, eu não vou chamar de ignorância, não seria bem a palavra mais adequada, mas veja você o pensamento coletivo daquela geração. Eles ficaram maravilhados porque puderam ouvir a Deus, a voz do Senhor. Mas veja você o pensamento coletivo. Eles dizem: vimos que Deus falou, ou que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Então, na imagem mental deles, no pensamento deles, no pensamento coletivo daquele povo, ouvir a voz de Deus e continuar vivo era impossível. E eles ficam maravilhados porque eles puderam ouvir a Deus e continuaram vivos, ou seja, Deus não nos matou. Nós continuamos aqui de pé. Mas o mais interessante, irmãos, é que mesmo tendo essa experiência com o Senhor, é que mesmo tendo esta experiência com Deus, eles deram para trás na comunhão com o Senhor. Os irmãos estão entendendo? Ao invés de avançarem, eles deram para trás. Eles pediram que Moisés fosse o porta-voz, mas Deus queria falar com eles, Deus queria falar com o povo. Deus queria falar com todas as tribos, com as 12 tribos e meia. E eles ficaram com medo, mesmo sabendo que ao ouvir a voz do Senhor, eles foram poupados, eles foram conservados em vida. Mas por causa, irmão, de um desconhecimento, por causa de uma religiosidade, vou colocar nesses termos, por causa de um pensamento religioso equivocado, eles não queriam mais ouvir a Deus diretamente, eles queriam agora um mediador. E a vontade de Deus sempre foi se revelar a todo o povo. A vontade de Deus sempre foi se manifestar a todas as tribos, a todos os homens, a todas as mulheres, que todos o pudessem conhecer, que todos tivessem intimidade com Ele,
que todos tivessem acesso a Ele, que todos pudessem ouvir a sua voz. Nos dias de hoje, irmãos, isso não é tão diferente. Alguns parece que se consolam ou se conformam, seria a melhor palavra, em ouvir a Deus através do outro. Ouvir o falar de Deus através do outro. É claro que Deus usa o seu irmão. É claro que Deus usa alguém que está ministrando a sua palavra, mas também existe um nível de intimidade, de comunhão, onde Deus fala diretamente com você, principalmente por meio da sua santa palavra. Mas criou-se um certo receio, uma certa barreira, para não se ter essa intimidade com Deus, irmãos. Nós precisamos aprender com as histórias, com as lições do passado. Deus fala com o homem e este permanece vivo. Deus pode falar com você. O Senhor pode manifestar a sua palavra a você. Eles disseram: agora, pois, por que morreríamos? Eles tiveram medo da voz de Deus. Eles tiveram medo, irmãos, da comunhão com o Senhor. Eles tiveram medo de escutar o falar de Deus. Eles não usaram aquele episódio como uma forma de trazer temor, mais temor ao coração e assim se aproximar mais. Mas aquele episódio acabou servindo de barreira por causa do medo. Você tem medo de Deus? Você tem medo de ouvir a voz dEle? Você tem medo da comunhão com Ele? Eles tiveram. Agora, pois, por que morreríamos, irmãos? Se fosse a vontade do Senhor consumi-los, o Senhor teria consumido eles. Se fosse da vontade do Senhor exterminá-los, o Senhor teria exterminado. Mas não. O Pai queria justamente o contrário. O Pai queria que eles se achegassem, que eles se aproximassem, que eles fossem até Ele, que eles tivessem intimidade com Ele, um povo diferenciado, um povo diferente, um povo que conhece a Deus. Mas eles retrocederam, irmãos. Agora, pois, porque morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Veja você, irmãos, às vezes nós temos ideias, nós temos pensamentos ou concepções acerca de Deus que não estão pautadas e embasadas, irmãos, naquilo ou na natureza ou naquilo que Ele é. Nós criamos concepções acerca do Senhor que não são reais. E temos muitas das vezes isso como uma verdade absoluta. Deus vai me consumir, Deus vai me matar, irmãos. Não era essa a vontade de Deus para eles. Eles criaram na mentalidade deles. Eles imaginaram, eles acreditaram no fruto da sua imaginação de que eles seriam consumidos pelo fogo. Mas nunca foi o intento do Senhor. É claro que Deus falou para Moisés: olha, coloca limites no monte, não deixa o povo se aproximar, até porque o povo estava de maneira inadequada, e a santidade de Deus, quando ela é tocada, aciona um outro atributo dele, que é chamado de justiça. E a justiça de Deus sobre o pecado é sempre a morte. Por isso que o Senhor falou para não tocar, para não chegar nos limites do monte. Até um animal,
se chegasse nos limites do monte, seria morto. Mas, quanto a ouvir a sua voz, o Senhor queria, irmãos, que todos tivessem essa proximidade. Olhando essas entrelinhas, a gente percebe que o quanto o Senhor deseja a cada um de nós, tomando como lição, tomando como ensinamento, os ensinos da antiga aliança, como a gente percebe o quanto o Senhor queria se aproximar. Isso é interessante, irmãos, porque Deus habita em um alto e sublime trono, lá nos céus. Ele habita nesta região. Salomão faz uma oração e fala: essa casa que te edifiquei, Senhor, não é nada, ela não pode te conter, porque nem os céus dos céus podem conter ao Senhor. E esse Deus que é imensurável, e esse Deus que é transcendente, que transcende a tudo e a todos, ao espaço, ao tempo, que está além de tudo e de todos, ele disse para Moisés: levanta um tabernáculo no meio do povo, porque eu vou habitar ali. O que é que ele estava dizendo, irmãos? Eu quero estar perto dos meus. Eu quero estar com os meus. Ele poderia ter dito para Moisés: Moisés, manda as tribos acamparem, e você vai levantar o meu tabernáculo lá no alto daquele monte, bem distante da congregação, e quem quiser me buscar, que venha até mim. Mas não foi isso que ele fez, irmãos. Não foi isso que ele fez. Ele ordenou a Moisés que a posição geográfica do tabernáculo seria no centro das 12 tribos. Por quê? Deus quer proximidade. O nosso Pai quer ser próximo de nós. Ele queria essa proximidade com o seu povo. Ele queria como que abraçar o seu povo, como que tê-los debaixo das suas asas. Jesus, quando ele chora sobre Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os que te são enviados, os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu fazer como a galinha faz com os seus pintinhos, colocá-los debaixo das minhas asas e protegê-los. Eu não sei se vocês já viram a cena de uma galinha protegendo os seus pintinhos. No YouTube tem várias cenas, vocês podem procurar, irmãos, como é belo. Ela é capaz de dar a vida dela, ela enfrenta a cobra, ela enfrenta a águia, ela enfrenta o que for, para proteger os seus. E o Senhor dizia: era assim que eu queria estar com vocês. Era dessa forma que eu queria que vocês estivessem comigo, debaixo das minhas asas, debaixo da minha proteção, debaixo do meu cuidado. Mas o povo, irmãos, não quis. E hoje nós precisamos tirar lições disto e tomar, irmãos, cuidado com pensamentos, com ideias, com sofismas, que têm aparência de verdade, mas só que só nos fazem nos separar do Senhor. Alguns criam a ideia de um Deus tão inacessível, de um Deus tão distante, de um Deus tão intocável que fica difícil até olhar para cima. E se transvestem de uma religiosidade para separar, mas não para unir.
Irmãos, quando nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver o quanto o Senhor procurou o homem. O quanto Ele procurou o homem. O quanto Ele foi ao encontro do homem, o quanto Ele desejou. Eu não sei se na tua mente há um pensamento semelhante a este do povo hebreu aqui no deserto, achando que o Senhor não está nem aí, que não é possível ter essa comunhão com Ele. Mas eu quero te dizer, meu querido, minha querida, é só meditar na palavra que você vai ver o quão possível é ter essa intimidade com o Senhor. Agora, pois, por que morreríamos? Versículo 26 ele diz: porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Eles não entenderam o que Deus tinha feito. Eles justamente permaneceram vivos. Por quê? Porque o Senhor queria falar de novo com eles. Porque o Senhor queria manifestar novamente a sua palavra a eles. Lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 18 até 21. Êxodo 20, de 18 aqui, irmãos, em Êxodo é o episódio real, foi o que realmente aconteceu. Em Deuteronômio é o relato sobre esse momento. Em Deuteronômio é a repetição, é Moisés relatando o que aconteceu aqui em Êxodo 20. Essa aqui é a primeira geração que saiu do Egito. E aqui diz: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Também não era para menos, hein? Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Então veja você. Eles mesmos colocaram barreiras na comunhão com o Senhor. Eles mesmos colocaram aquilo que Deus não havia colocado. Eles mesmos criaram barreiras na comunhão. Moisés, nós não queremos ouvir a Deus, fale você conosco. E o que é que Moisés fala para o povo? Versículo 20: não temais. E aí você vê que o diagnóstico, ou a causa dessa doença, é o medo. Eles tiveram medo do Senhor. Eles tiveram medo de Deus. E Moisés vai direto e diz: não temam, não temais. Não tenham medo. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, Deus não veio para matar vocês. Ele veio para trazer o temor, que é devido a Ele, mas não foi para matá-los. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então veja você que, qual era o problema em ouvir a voz de Deus? Ouvir a Deus diretamente era o medo. O povo tinha medo, irmãos.
O povo já não tinha comunhão direta com o Senhor, porque eles tinham medo da voz de Deus. O medo é um grande inimigo ao qual cada um de nós precisa enfrentar. A palavra de Deus fala que Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de fortaleza, de poder e de moderação. O medo. Quantas pessoas estão travadas nas suas vidas porque têm medo? Quantas pessoas deixaram de avançar, não só em sua vida espiritual, mas em diversas áreas de sua vida, porque estão com medo? Eles deixaram de avançar na comunhão com Deus, porque tinham medo. Porque tiveram medo da voz. Você tem medo de quê? O que é que está te impedindo de avançar? Avançar na sua comunhão com o Senhor, avançar na sua intimidade com o Senhor, avançar nas demais esferas da sua vida. O que é que te impede? É medo de quê? O que é que está te travando? O que é que está te segurando? O medo segurou eles. O medo não os deixou experimentar mais do Senhor, porque eles criaram uma imagem falsa do relacionamento com Deus. Eles acreditavam que não tinham dignidade, realmente não tinham, e que se Deus falasse, iria matá-los, irmãos. Isso foi fruto do medo. O medo criou um holograma, imaginário no inconsciente, na mente coletiva deles. E enquanto nação, esse medo da voz de Deus os impediu de avançar. Nós podemos identificar, irmãos, a origem desse medo nas primeiras páginas da Bíblia. Nós poderíamos chamar de arquétipo. De onde surgiu esse medo? Qual é o arquétipo desse medo da voz de Deus? Qual foi o primeiro episódio? Qual foi o primeiro momento que marcou a raça humana e trouxe esse medo da voz de Deus? Hoje na ciência biológica existe a chamada epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar. E a epigenética ela é muito interessante, porque uma das coisas que ela aborda, vou falar aqui como um leigo que leu sobre o assunto, rapidamente, ela fala de uma memória ancestral que é passada geneticamente, de geração a geração. Já pensou? E que de alguma forma isso vai sendo passado de geração a geração, ainda que inconscientemente está lá no seu DNA, está lá nos seus genes. E se a gente for usar essa visão da epigenética, nós vamos ver que lá no Gênesis, vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 10. Quando foi que o medo surgiu? A primeira menção da palavra medo na Bíblia. Medo quer dizer, temor, na verdade, Vamos lá, Gênesis. Deixa eu botar aqui, Gênesis, capítulo 3, verso 10. Foi a primeira menção dessa palavra. Quando foi que o medo tomou conta da raça humana? Diz aqui,
E ele respondeu: ouvi o quê? Ouvi o quê? A tua voz. A voz de quem? A voz de Deus. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê? Medo. E me escondi. Então, irmãos, veja você que geneticamente é como se esse medo fosse transmitido de geração em geração. E a gente vê lá em Êxodo, alguns milênios depois, 1000 e poucos anos ou 2000 anos depois, né? Esse medo que se originou lá no Éden, lá na queda do homem, ele se manifesta agora, ele aflora. Na mente dos israelitas. A origem estava lá no Éden. O arquétipo está lá no Éden. Está dando para compreender, irmãos? Eles tiveram medo da voz de Deus. Por quê? Aqui em Gênesis, porque estavam nus, porque perderam a cobertura de glória que eles tinham. Os sábios judeus, eles dizem que Adão, as vestimentas de Adão eram vestimentas de luz. Eles perderam a glória que os revestia. E quando eles ouvem a voz de Deus, essa voz que eles já conheciam, essa voz que é tudo prescuta e tudo conhece, tudo sonda, quando eles ouviram essa voz, eles tiveram medo e se esconderam. Medo da voz de Deus. Medo da voz do Senhor. E lá em Êxodo, esse mesmo medo aflora. Irmãos, de alguma forma, esse medo arquetípico, ele se manifesta em nossas vidas de alguma forma. Esse medo de ouvir a Deus, esse medo da comunhão com o Senhor, esse medo de se achegar a Ele. Então, qual é a solução que o Eterno, que Hashem, que o nosso Pai, Ele dá para solucionar, para resolver esse problema do medo da voz de Deus? Só tem uma solução, irmãos. É o que João fala no seu Evangelho, no capítulo 1. João dá uma descrição sobre quem é Jesus. É um evangelho teológico, o Evangelho de João, que mostra a divindade do Senhor. E João diz: no princípio era o Verbo. No princípio era a voz de Deus, era o Logos, era o Verbo, a Mera, a sabedoria de Deus. E a voz de Deus e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João está dando primeiro uma descrição sobre quem é Jesus. Ele é a voz de Deus. Ele é a voz de Deus que os homens tanto temiam. Ele é essa voz. E quando chega, irmãos, no versículo 14 do capítulo 1 do seu Evangelho, João diz: e a voz de Deus, e o Verbo tabernaculou. E o Verbo se fez carne. Quer dizer, e o Verbo tabernaculou e habitou entre nós, cheio de graça, favor imerecido, misericórdia, tudo aqui incluído, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, qual foi a solução do Pai para resolver esse problema do medo da sua voz?
foi enviar a sua voz a este mundo. Foi enviar a sua voz a este mundo, já que eles têm medo de mim, já que eles têm medo da minha voz, porque minha voz é potente, minha voz é maravilhosa, minha voz é majestosa, como está lá no Salmo 29, a voz do Senhor faz parir as corças, despedaça os cedros do Líbano, a voz do Senhor despede chamas. O que é que o Pai faz? Envia a sua voz, só que agora Ele envia a sua voz de maneira contextualizada com o ser humano, de forma que o homem não tenha mais medo. Ele faz com que a sua voz se tabernacule, ou seja, assuma um corpo humano, viva entre os homens e mostre que a voz de Deus, e mostre que o Pai é amor. Que não era a vontade de Deus exterminá-los, mas muito pelo contrário, era trazê-los para mais perto. Então Jesus é a solução para o medo. Essa foi a solução, irmãos, que o Pai trouxe para esse problema. Ele envia a sua voz a este mundo. E hoje nós podemos ouvir a voz de Deus de uma maneira doce, de uma maneira poderosa também, de uma maneira majestosa, mas conseguimos ouvir a Deus porque o Pai contextualizou o seu Filho, contextualizou a sua voz e a tornou humana. E como homem, Ele nos comunicou tudo o que o Pai queria que fosse dito. E todos quantos o ouviram e ouvem, ao invés de morrerem, passam da morte para a vida. E em Cristo, nós começamos a entender que a voz de Deus, ela é vida. A voz de Deus, ela manifesta a graça. A voz de Deus, ela manifesta a vida. E que não há o que temer, desde quando nós estamos dentro dos conformes, é claro. Mas não há o que ser temido, porque Ele quer ter essa comunhão conosco, irmãos. Ele quer ter essa comunhão conosco, irmãos. Ele quer ter essa comunhão com você. Não deixe pensamentos inadequados, incorretos, sobre Deus, sobre quem é Deus, ocupar a sua mente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, irmãos. Descubra em Jesus essa voz doce e serena, essa voz mansa e suave. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, Jesus é a solução. Jesus é a solução para o medo que o homem tem acerca de Deus. Ele é a solução criada pelo Pai. Amém? Queridos, nós vamos parar por aqui. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 29. O Salmo 29, ele foi um salmo escrito em homenagem à voz de Deus. Diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor, sobre as águas,
troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnunda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside sobre os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz, com a shalom ao seu povo. A voz do Senhor, irmãos. Não tenhamos medo dessa voz. Amém? Glória a Deus. Vocês gostariam de 2 minutos de ouvirem esse salmo cantado em hebraico? Quero compartilhar com vocês. Vou botar aqui no Bluetooth. Já botou. Tá, deixa eu botar aqui para procurar. Stanner, pronto. Olha lá os irmãos. Avul Adonai kavod va. Ele está cantando aqui o Salmo 29. Ishtaravul Adonai be'aderat kodesh. Avul Adonai benei Eli. É tributai ao Senhor, filhos dos homens. Tributai ao Senhor, filhos dos poderosos, ou filhos de Deus. Ishtaravul Adonai be'aderat kodesh. Kol Adonai, a voz do Senhor, ela é poderosa sobre as águas. Para acompanhar o ritmo é muito rápido. Louvai ao Senhor, o poderoso, louvai ao Senhor e dai glória e força ao seu nome. Louvai ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor quebra os cedros. O cedro do Líbano. Líbano, Sírio. Tributai ao Senhor, dai glória ao Senhor. Ishtaravul Adonai be'aderat kodesh. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. E tudo no seu templo diz glória. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Irmãos, aqui é toda a assembleia lá em Jerusalém, reunida e louvando a Deus, cantando o Salmo 29. Adonai, Adonai, lama bul yashav, vayashev Adonai melech le'olam. O Senhor é rei eternamente, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com a shalom, com a paz. Tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai glória e força, tributai a glória devida ao seu nome e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Um dia o Ministério de Música aqui vai ensaiar para a gente... Não tem um plebe aqui não. Eu canto até uma parte, mas tem um trava-línguas ali que é difícil demais de falar. Tem uma parte que trava.
Avul Adonai Benei Elim, Avul Adonai. Tem uma parte que é fácil, mas tem outra parte que tem uma trava-línguas que é bem difícil. Mas amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos.